Quando este episódio for publicado, e vai ser publicado de forma automática, no sentido em que vou agendar a publicação, quando este episódio for publicado às 7 da manhã de Portugal, espero não me ter enganado aqui com as horas por causa das diferenças dos fusos horários, mas eu estarei a voar por cima do Oceano Atlântico a regressar a Lisboa depois de uma viagem de alguns dias a São Paulo. Isto, claro, se eu não tiver perdido o avião, porque dizem-me, todas as pessoas que encontro aqui em São Paulo, quando falo disto, dizem-me que é muito fácil perder um avião por causa do trânsito. Há tanto trânsito que a pessoa pode não conseguir chegar a tempo ao aeroporto, mesmo que saia com muita antecedência. E pronto, espero, por isso, que este episódio esteja de facto a ser publicado quando eu estiver por cima do oceano, e espero bem que sim, estarei a voar para Lisboa. Como eu disse ontem, fui à livraria na Avenida Paulista, que se chama Martim Fontes Paulista, pelo menos esqueci-me do nome, mas olhei aqui para o saco da livraria onde trouxe o livro. Encontrei-me com o Glauco Beliboni, que me aconselhou um dos clássicos da literatura brasileira, Crónica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, de 1959, e tal como fiz ontem com aqueles 2 romances da Clarice Lispector, eu vou ler o primeiro parágrafo do romance. Eu estou a abri-lo, não estou a interromper a gravação, se calhar devia, mas a página não se despega. Cá está. Não, isto é o prefácio, eu tenho que procurar mesmo, eu quero começar pelo livro. Temos aqui então, primeiro, Diário de André, conclusão, 18 de reticências, de 1900 reticências. Meu Deus, que é a morte, até quando, longe de mim, já sob a terra que agasalhará os seus restos mortais, terei de refazer neste mundo o caminho do seu ensinamento, da sua admirável lição de amor, encontrando nesto a velocidade de um beijo. Era assim que ela beijava, peço desculpa, nunca tinha lido isto, estou a ler pela primeira vez, naquela um modo de sorrir, nesta outra o tombar de uma mecha rebelde dos cabelos, todas essas inumeráveis mulheres que cada um encontra ao longo da vida e que me auxiliarão a recompor na dor e na saudade essa imagem única que havia partido para sempre, que é, meu Deus, o para sempre. Li isto pela primeira vez. Vamos ver o que acho do livro. Tentarei lê-lo nos próximos tempos, se lá chegar. Também já tenho aqui muitos na pilha de livros. Isto é uma pilha de livros e as pilhas de livros fazem-se de livros que se vai lendo, que se vai comprando, que compram sempre com a intenção de ler, mas nem sempre se consegue lá chegar. O outro livro eu pedi também, já que também gosto, um romance policial, e depois de andarmos por lá à procura e de falarmos de procurar também junto dos funcionários da livraria, acabei por trazer o livro Bom Dia Verónica, ou Bom Dia Verónica, de Ilana Casoy e Rafael Montes, um livro escrito a 4 mãos, que começa assim. Era o primeiro dia do fim da minha vida. Claro que eu não sabia disso quando abri os olhos pela manhã e vi que estava atrasada. E pronto, o parágrafo depois continua, mas não vou dizer muito mais. Agora, pergunto, tendo em conta os 2 livros que eu li ontem, que eu li os primeiros parágrafos dos 2 livros da Clarice Lispector, e estes 2 livros, eu não sei se alguma das pessoas que aqui está, o Glauco, talvez já os conheça melhor, mas todas as outras pessoas talvez conheçam algum dos livros, talvez os da Clarice Lispector, mas entre as pessoas que me estão a ouvir, que nunca ouviram, que nunca leram estes livros, qual destes vos apetece mais, tendo em conta, vos apetece mais ler, ou vos apeteceria mais ler se os tivesse em casa, ou seja, perante estes 4 livros, perante estes 4 inícios, qual é que escolheria para começar a ler? E enquanto pensa, e depois comente, por favor, vou só falar um pouco do 5º livro, que foi o primeiro que comprei logo no primeiro dia em que cheguei, e que é um livro que me vinha a apetecer comprar e ler há muito tempo. Já é a 5ª reimpressão, quer dizer que está a ter muito sucesso, ainda bem. Chama-se Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, Caetano W. Galindo, o autor. Um livro magnífico. Eu já comecei a ler, li o primeiro capítulo, e já andei por aqui a folhear, a espalhar o meu olhar, se quisermos, pelo livro, e é um livro muito, muito bom, que fala desta língua aqui reconstruída no Brasil, porque depois de uma história muito complexa e muito diferente daquilo que nós pensamos, eu por vezes descrevo e falo das línguas gerais, já falámos disso esta semana nos episódios. O livro fala, por exemplo, como as línguas gerais, elas próprias foram línguas planeadas, ou melhor, foram línguas que se espalharam também por ação dos portugueses, dos jesuítas, por exemplo. Ou seja,
estas línguas que não eram língua portuguesa, mas que eram línguas faladas por grande parte dos brasileiros e das pessoas que já cá estavam, e também dos portugueses, estas línguas que nos surpreendem, porque nós não sabemos, em Portugal não estudamos esta história, estas línguas, até elas foram parte da história de Portugal no Brasil, desta história de imposições e de resistências e de lutas. Já agora, uma das pessoas que conheci nesta conferência foi Gil Van Muller, um professor professor de Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem, aliás, uma cátedra UNESCO sobre multiculturalismo e multilinguismo. Agora não me lembro do título exato da cátedra, mas eu estava a conversar com ele enquanto caminhávamos para o Museu da Língua Portuguesa no primeiro dia da conferência, depois de uma aventura com uma carrinha de transporte que nos deixou um pouco mais longe do que deveria, e por isso andámos ali a andar a pé até chegar ao sítio. É sempre aquelas aventuras que acontecem nas conferências e nas viagens, mas estávamos a conversar sobre a língua portuguesa, sobre a história, e ele estava-me a dizer que a sua tese de doutoramento foi sobre o desenvolvimento do português aqui na zona de São Paulo, e como este desenvolvimento se fez em duas levas, de um português de São Paulo que já cá estava, ou seja, já cá estava há muito tempo, que depois entrou em contacto com um português que veio para cá trazido por imigração açoriana, a certa altura. E estes dois portugueses, digamos assim, entraram em contacto, misturaram-se, mas ainda hoje se vê em certos traços dialetais a fronteira entre estas duas áreas. Mesmo, por exemplo, no uso do você e do tu, aqui nesta zona do sul do Brasil. Portanto, a história do português no Brasil é muito rica e complexa e muito diferente daquilo que nós pensamos. E tal como diz o Caetano W. Galindo, neste livro Latim em Pó, numa parte que já li, apesar desta história, o que acontece é que hoje, por vários motivos, muitos destes motivos relacionados com a história já depois da independência, quando houve também uma imposição, muitas vezes à força, e não tanto do português, mas de populações que tinham o português como sua língua, que acabaram por substituir outras populações, por exemplo, no norte do Brasil. Por causa de tudo isto, o Brasil é hoje um espaço com uma grande uniformidade linguística, apesar de todas as diferenças que nós conhecemos e da diferença social e de uso entre como já falámos esta semana, entre um português da rua e o português escrito. No que toca às regiões, às diferenças dialetais ou de uso de várias línguas, o Brasil é um país imenso que tem um monolinguismo muito forte. Há outras línguas, é verdade, dos imigrantes, das comunidades que já cá existiam, dos indígenas, mas estas línguas não partem um monolinguismo que é uma exceção, um monolinguismo muito forte, que é uma exceção para um território desta dimensão no mundo. E as razões são complexas e interessantes. Bem, interessantes é uma boa palavra. Bem, o livro começa com uma epígrafe de uma canção de Caetano Veloso, Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em Pó, o que quer, o que pode esta língua. É um livro muito, muito engraçado e muito bem escrito, pelo que eu já vi, muito escrito de uma forma muito próxima e muito bem fundamentada, e começa, como eu fiz com os outros livros, vou ler o princípio. Bem-vinda. O nome dela pode ser Luzia, nasceu agora mesmo no Brasil, um peso, mas também uma alegria. Se tudo estiver bem com ela, com sua saúde e seu desenvolvimento, nos próximos anos a menina vai realizar um pequeno milagre. A partir de dados desorganizados, fragmentados e muitas vezes contraditórios, Luzia vai aprender a falar. Quando na vida adulta, ou mesmo ainda na escola, ela for tentar aprender um novo idioma, vai entender que não foi à toa que usei a palavra milagre, agora há pouco. Aquilo que para uma pessoa adulta, instruída, com acesso a todo o tipo de recursos e métodos, é uma tarefa complicadíssima, uma criança pequena resolve por conta própria, quase sem dar por isso. E vou fechar a citação, isto é apenas uma amostra. E é verdade, é um milagre a forma como as crianças aprendem com tanta facilidade as línguas. Na visita ao Museu da Língua Portuguesa que fiz no dia aqui em São Paulo, vi um filme que faz parte da exposição do museu, que também falava deste milagre, e falava também, por exemplo, do facto de nós conseguirmos interpretar, por exemplo, 30 fonemas por segundo, que é uma enormidade de fonemas. Nós conseguimos interpretá-los a todos e conseguimos perceber a outra pessoa, também porque as línguas são muito redundantes e têm muita informação duplicada, mas é uma das formas como se opera este milagre. Além disso, um adulto conhece, consegue interpretar 60 mil palavras, aproximadamente 60 mil palavras. Há algumas diferenças, claro, entre pessoas, mas 60 mil palavras diferentes. Nós conseguimos interpretá-las com 60 mil diferentes significados.
sim, as pessoas às vezes dizem que hoje só se usa 600, isso é tudo disparate. Não, são milhares e milhares de palavras. Quando vamos ver o conjunto do vocabulário, o vocabulário que as pessoas de facto sabem, é gigantesco e é astronómico. É curioso como é que isto existe, como é que nós conseguimos. Reparem, como no filme no Museu da Língua Portuguesa dizia, nós não conseguimos nem por sombras decorar 60 mil números diferentes associados a uma pessoa, a um significado, mas conseguimos decorar as palavras. O nosso cérebro está muito bem adaptado à linguagem humana, que é quase é algo que pode parecer muito óbvio, mas a linguagem tem características que nos levam a usar esta palavra milagre para a forma como uma criança aprende uma língua, qualquer língua, desde que ela seja exposta desde muito cedo. O livro é muito bom, aconselho, e aqui fica o quinto livro desta viagem brasileira. Bem, entretanto, já fiquei um pouco mais próximo de Lisboa, entretanto, daqui a umas horas vou aterrar e amanhã cá estarei outra vez com mais um episódio da Pilha de Livros. Obrigado.